Bom dia, gente. Bom dia, pastor. Bom dia, pastora. Bom dia, pessoal do YouTube. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025, né? Eu vou regravar a palestra anterior, tá bom? Sobre a árvore da vida, lembram? Sobre os detentos, né? Então, eu resolvi regravar novamente, né? Mas só que de um jeitinho diferente. Que esse livro aqui, ele não foi publicado, tá? Chama Paz, um sentimento certo para a sua vida. A história de Benton e John. Mas eu peguei alguns poemas e embuti nesse livro aqui. Lembra que eu disse? Então, eu embuti alguns poemas que tá aqui dentro desse livro chamado Paz e embuti nesse daqui, tá bom? Então, hoje eu resolvi compartilhar mais uma vez com vocês alguns poemas. Esse daqui é um poema de uma mulher chamada Janaína, tá bom? É uma mãe, né? Que infelizmente ela veio a falecer. Vocês não ligam não, que está no rascunho, tá bom? Fala assim, ó. Pobre mãe e pobre pai, que muito lutou na vida para seus filhos poder sustentar. Somente depois da morte eu entendi o quanto vocês lutaram na vida e nunca de nada fizemos a ti. Oh, quanta dor e quanta saudade, e somente lembranças ficaram de ti. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu juro que jamais iria ser assim. Mas eu sei que é impossível. Será que algum dia Deus vai me perdoar o que eu fiz? Mas ele sabe que éramos crianças não entendidas, e depois de adulto me puseram uma carapuça em mim. Ai, se eu soubesse rezar naquele tempo, eu juro que nada disso teria acabado assim. Vocês partiram sem graça, com tristeza e com muita mágoas de mim. Mas eu quero nesse instante dizer que tudo acontece comigo. Também casei e tive muitos filhos, mas nenhum deles ligou para mim. Tive 3 filhas meninas e 2 homens por fim. As 3 queridas foram embora esquecendo de mim, e para desgosto de todos, os outros 2 suas vidas quase impuseram fim. Mas para a bênção de todos, eles se arrependeram e estão por volta e têm filhos abençoados, transformados com netos sadios por fim. Isso e muito mais agradeço, mas bem lá no fundo, na verdade, esqueceram de mim. Demos duro para criá-los e muito mais para poder sustentá-los. Também tive muitos sonhos na vida, mas nenhum pude realizar, e hoje já estou de cabelos brancos. As lembranças ficaram em mim. Nem mesmo o tempo pode apagar o desejo de uma casinha poder conquistar, mas sinto que estou partindo e nenhum deles se importam comigo, sim. Tive dores e saudades, tantos conselhos por fim, mas me lembro como se fosse hoje, como eles pisaram em mim. Na verdade, nem sei mais o que estou pensando, somente um desejo sem fim. Sou tão amada agora, mas que no mesmo tempo sinto uma dor sem fim. Não sinto mais os meus pés no chão molhado, nem mesmo todo o corpo está em mim.
Só sinto minha alma distante, vendo toda dor e tristeza e uma angústia sem fim. Mas bem lá na frente eu vejo 5 pessoas, mesmo com a vista mal assim. O primeiro é o Pai de todos. O segundo é Jesus Cristo, abraçando 3 pessoas, meu pai e minha querida mãe, e a outra uma pessoa igual a mim. Abracei o Pai bondoso, agradecendo ao meu Senhor, os meus pais com muita alegria, me perdoando e mostrando que tudo na vida eu fui como um puro marfim. Disse a eles com muita glória, não precisava mais daquela pequena casinha, porque o que importa era meus filhos. Pedi permissão para ir dizer a eles que eu os amava e não era ainda o meu fim. Mas uma doce suave me disse: Janaína, Janaína, já é a tua hora e tudo na terra, já você já foi o fim. Bem-vindo ao paraíso de Deus, e que tu sejas igual a mim. Janaína, Janaína, sua missão foi essa, e já cumpriu, seus filhos já se converteram. E dê glórias a Deus, porque neste momento eles oram a mim. Legal, né, gente? Aqui eu escrevi esse livro, comecei a escrever ele no ano de 2000, né? E terminei em 2001. Então é um livro que eu quero compartilhar com vocês, né? Com um pouquinho de pessoas, assim, que viveram, né? Na roça, né? Que não é fácil, né, gente? Então, é mais um poema que eu resolvi falar para vocês, tá bom? E esse livro aqui eu escrevi no ano de 2000 e foi no mesmo tempo que eu morava na roça, né? Que eu trabalhava também, né? Meio período na roça, né? Então, nós mulheres, nós não somos assim folgadas, né? Como infelizmente muitas pessoas acham, né? Que nós mulheres ficamos em casa só à toa, né? Não, gente, não é só à toa, não. Nós cuidamos da casa, né? Nós cuidamos dos filhos, né? Então, nessa época de 2000, eu comecei a fazer um tratamento para a depressão, né? E mesmo em depressão, foi nesse momento assim mais triste, né? Que eu também escrevi esse livro, né? Que Deus me usou, né? Então, há uma passagem na Bíblia que fala: quando estamos fracos, aí sim somos fortes, né? Porque o que nós não podemos fazer, Deus pode, né? Então, Deus faz por nós, não é verdade? E Deus faz em nós, não é verdade? Então, foi assim que aconteceu comigo, é um pouquinho do meu testemunho, né? Nesse começo de fevereiro, né? Então, vou deixar aí registrado. Que como eu disse no vídeo anterior, esse vídeo, esses poemas, não tem nada a ver com ninguém, com a família de ninguém, né? Ele está embutido nesse livro aqui, como eu já falei, né? Esse daqui sim foi lançado, mas quem lê acha que é para um, que é para outro, mas na verdade não é, tá bom, gente? Não tem nada a ver com um e com outro, tá bom? Então, esse poema aqui é um rascunho, tá, gente? Esse livro aqui é um rascunho. E é de um jovem, né? Que ele virou um grande traficante, né? Então, eu vou ler, tá bom? Mas só que ele, no final, ele se arrependeu, se converteu. Por quê? Porque, como eu já disse também, ele não conhecia
e nunca tinha estudado os 10 mandamentos, né? Então é por isso que ele viveu nisso daí, né? Maldoso, mal, cruel eu sou, aos olhos de todos, mas que todos nem sequer sabem, ou porque sou tão ambicioso. Não tive oportunidade na vida para ter um pai e uma mãe com um lindo sorriso. Só sei que fui encontrado na lata de um lixo por uma mãe e por um pai adotivo. Eu era tão carente sozinho. Me sentia mesmo em volta de tantos filhos. Me lembro como se fosse hoje, quando eu peguei um pedaço de pão do meu irmão adotivo. Ergo nesse momento os meus braços e no meu rosto a surra do meu padrasto e as marcas do meu castigo. Eu era tão pequenino, assustado eu corria, sem saber o que fazia. Tantos dias passei fome e frio me consumia. Naquelas noites escuras e tão frias, eu chorava, era criança, eu pedia proteção do meu pai e da minha mãe verdadeira, mas que na verdade tinham me esquecido. Fui crescendo abandonado, maltratado e maltrapilho. A necessidade de comer era tanta que pedi que pela primeira vez eu roubei para matar a minha fome, que em um buraco eu ali me aconcheguei. Foram anos de castigo, aguentando tanto frio por causa de um castigo. Cresci desentendido, já furioso com a vida, busquei o meu sorriso. Encontrei negros drogados, negros apropriados para me tirar daquela vida. Em um estralar de dedos, lá estava eu, gozando de uma rica vida. Foram anos gloriosos, anos que eu nem sequer pensei largar daquela. Encontrei muitos amigos, né? Brothers, né? Que me deram um novo lar. Eu confesso a todos que eu transformei muitos inocentes para seu lar largar e seguir aquela vida, vida de um drogado, vida de um assassino e principalmente de um bandido. Muitos foram presos, outros assassinados, outros se suicidaram e muitos por si foram mesmos condenados a pagar por seus próprios pecados o preço daquela triste vida. Nunca passou por mente de hoje me converter e de estar aqui na frente, falando da minha vida, vida de um traficante que, por forças desta oração, hoje verdadeiramente me transformei. E para provar a vocês, eu estendo as minhas mãos. Todo mal peço perdão e por essa transformação. Que Deus me abençoe neste momento, porque Ele é meu Pai presente e me tirou desta prisão. E todo o bem que tenho, seja joias, casas raras, iates ou hotéis, e até carros caros, reparto a vocês todos os meus bens. Mas é claro que tudo é imundo, mas digo a vocês que nem sequer um centavo meu irá ser aprovado, se não tiver a aprovação de Deus. Deixo aqui o meu lamento e juro neste momento seguir o caminho de Deus. E peço ao Pai bondoso, por onde andar o meu pai e minha mãe, que eles se arrependam na vida de deixar seu próprio filho em uma lata suja e imunda, jogado no chão, mesmo por uma triste razão, e que Deus assim perdoe e que um dia encontre para dizer a eles que
por muito eu sofri, hoje eu consegui o perdão e a minha salvação, né, gente? Então, vocês podem ver que aqui foi uma pessoa, né, que caiu nessa vida por falta de paz, né? Que ele foi abandonado, né? E principalmente que ele não conheceu também os 10 mandamentos, não é verdade? Sim, é verdade. Aqui também é de 3 filhas, tá bom? Mas também não tem nada a ver com ninguém, tá, gente? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pobre mãe e pobre pai, que muito na vida lutou para seus filhos poder sustentar. Somente depois da morte eu entendi o quantos vocês lutaram na vida e nunca de nada fizemos a ti. Ó, quanta dor e quanta saudade, e somente lembranças ficaram de ti. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu juro que jamais iria ser assim. Mas eu sei que é impossível. Será que um dia Deus vai me perdoar o que eu fiz? Mas ele sabe que éramos crianças não entendidas, e depois de adulto me puseram uma carapuça em mim. Ai, se eu pudesse rezar naquele tempo, eu juro que nada disso teria acabado assim. Vocês partiram sem graça, com tristeza e com muita mágoa de mim, mas eu quero nesse instante dizer que tudo isso acontece comigo. Também casei e tive filhos, mas nenhum deles ligou para mim. 3 filhos e 2 homens por fim. Ô, gente, eu já tinha lido aquele lá, tá bom? Desculpa, gente, era esse daqui que era para mim ler, ó. Era esse, de 3 filhas, entendeu? Não tem nada a ver com ninguém, tá bom? Então foi mal aí, gente. Que lá eu já tinha lido, tá? Então é esse daqui, ó. Na verdade, nós não somos papai Noéis, não. Na verdade, somos mulheres que nascemos no grande sertão. Na verdade, foram nos buscar por orações. Estávamos voltando de um baile, quando nós 3 sofremos um acidente de caminhão. Na verdade, entramos juntas em Goma, em um grande hospitalzão. Na verdade, o caminheiro disse para o enfermeiro que não conhecia a gente não. Na verdade, 3 meses ficamos ali, sem visita, sem pai, sem mãe e muito menos sem nossos irmãos. Na verdade, não foi um sonho, no princípio, pesadelo e por fim, uma prisão. Na verdade, 3 irmãs que por seus altos pecados pagaram. Envolvida por pensamentos, Deus nos mostrou os grandes sofrimentos de meu pai e dos meus irmãos. Na verdade, tomadas por tanta dores, até a morte não quis nossas almas, não. Até que um dia os médicos se cansaram e nos aplicou uma injeção. Na verdade, 24 horas se passaram e nada de nosso corpo parar, pois a morte não queria nos não. Todos ficaram espantados, mas ninguém sabia do nosso pecado. Não foi então pela terceira vez insistiram em nos colocar em um caixão. Na verdade, um padre foi lá para nos dar a extrema unção. Mas o que o padre não sabia é que nós 3 queria fazer uma confissão. Somente por pensamento não esqueço daquele momento que nós 3 damos as mãos.
E num gesto infinito, pedimos a Deus as suas súplicas de atender nossas orações. Mas o que nós não sabia era que do outro lado do mundo, Deus atendia uma intenção que era do meu querido Pai e da nossa querida e eterna abençoada Mãe. Na verdade, vocês todos não acreditam, mas uma luz infinita nos tirou daquela triste prisão. Somente tenham em mente que um homem parou em nossa frente e seu nome era João. Não conhecemos este homem, somente que ele nos mostrou o sofrimento e as dores do parto de uma mãe. Olha que forte, né, gente? Não conhecemos este homem, somente que ele nos mostrou o sofrimento e as dores do parto de uma mãe, né? Depois levou-nos a um asilo, frio, cheio de dores, deixados abandonados por seus próprios filhos e irmãos. E de uma forma inesperada, nós três ali pagamos o pecado de nossas vidas e do abandono em que deixamos nosso pai e a nossa querida mãe. Pois, em um estralar de dedos, nós três abrimos olhos e correu-se o médico achando que era assombração. Na verdade, nós três naquela cidade ficamos tão faladas pelo milagre da salvação, pois hoje trouxemos no peito a tristeza e a dor e principalmente o pedido do nosso eterno perdão. A você, meu caro amigo, a você, meu companheiro, a meu pai e a minha querida abençoada mãe, a nossa eterna gratidão. E que vocês nos perdoem, três filhas arrependidas, que implora o seu eterno perdão. Pois aprendemos na vida que querer alguém distante é parecer como um dragão. É forte, poderoso, mas não tem ninguém por perto por causa da sua insatisfação. Por isso, ganhamos hoje a Deus o Pai bondoso e a Jesus a salvação. Pois a tristeza em nossos lábios, pois trazemos em nossos lábios o nosso eterno perdão. A você, meu Pai honrado, e muito mais a minha mãe, e a todos os meus queridos irmãos, o nosso eterno perdão. Gostaram, gente? Então, aqui, essas três também não conheceram os 10 mandamentos, tá, gente? Que nem eu falei nos outros vídeos, milhares e milhares de pessoas, elas nunca leram e aprenderam os 10 mandamentos do Senhor, né? Então, como que as pessoas vão andar corretamente nesse planeta, né? Perante a sua família, sem conhecer os 10 mandamentos, não é verdade? Sim, é verdade. Então, foi o que aconteceu com essas pessoas, entenderam? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas só agora que você está falando isso, né? Não, gente. Desde quando eu tinha. Desde quando eu era pequena, na verdade, né? Desde quando eu tinha 9 anos, Deus já trabalhava comigo sobre essas coisas também, entendeu? E esses poemas, esse livro aqui é um rascunho, é claro, né? Que não foi publicado, mas que eu escrevi no ano de 2000, né? E antes do ano do 2000, Deus já me usava, entendeu? Já me usava. Então, e só hoje que eu estou mostrando isso para vocês, dessa forma assim, em rascunho, né? Do ano 2000, né? No vídeo anterior eu li os poemas, né, da vida dessas pessoas, mas eu não mostrei, né, que está nesse livro, né?
Então, não é só de hoje, tá, gente? Hoje eu estou muito triste por causa que o meu notebook amanheceu desse jeito, quebradinho, né? Então a gente vai ver o que aconteceu, que eu ainda não vi o que aconteceu, tá bom? Eu fico mais triste ainda que infelizmente, tem pessoas que adoram esse tipo de coisas, né, gente? Parece que não, mas existe sim. Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas que não desejam que a gente cresça, né? Não desejam que a gente cresça, gente. Então, mas sim que a gente diminua, né? É, Infelizmente, tem muitas pessoas que sentem prazer no sofrimento dos outros, né? Que nem o meu notebook que amanheceu nesse estado aí, todo quebrado, né? Não estou falando que ninguém quebrou, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, não foi isso que eu falei, tá bom? Mas é que realmente hoje eu estou muito triste por ter acontecido isso. E mais triste também por saber que tem pessoas que não desejam que nós cresçamos, né? Não, eles não desejam que nós cresçamos, mas sim que nós nos diminuímos, né? É, por isso que infelizmente, existe muitas pessoas aí jogadas na Cracolândia, né, gente? Por esse mundão afora, né? Infelizmente, existem pessoas que desejam que nós vivamos, infelizmente, que nem as pessoas da Cracolândia, né? No sofrimento, né? Que essas pessoas também se encontram, né? Então, é que nem eu falei, né? É o momento, é o ano de uma reconciliação com Deus, né? Deus nos está dando uma oportunidade, um ano de reconciliação com Ele, através dos 10 mandamentos, né? Então, eu vou ler o último poema, tem mais aqui, mas eu vou ler só mais o último, para não ficar muito grande o vídeo, tá bom? Mais uma vez eu falo que não tem nada a ver com ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com ninguém. É só parece, né? Então, às vezes a pessoa lê o meu livro que foi publicado e pensa, isso daqui é para mim, né? Não, não é. Então, não tem nada a ver, tá? Olha só que lindo. Meu pai era de Minas, minha mãe do Paraná. Um certo dia se conheceram e começaram a namorar. Meu pai era humilde, minha mãe era muito mais. Até que um dia teve uma grande permissão para um dia poder casar. Eram pobres, mas muito honrados, bem distantes foram morar. Meu pai queria um filho homem, minha mãe não pôde negar. Não, minha mãe não quis optar, pois nasceram 3 meninas, não gostando, meu pai não pôde negar. Elas cresceram, para bem longe foram, para elas meu pai e minha mãe não sustentar. Mas a vida sendo honesta, Deus mandou 2 filhos homens para meu pai se sossegar. Nós crescemos, mas com a vida nós dois queriam se matar. Meu pai se entristeceu e bem distante de nós dois ele foi morar. 30 anos se passou e nada nós quis conquistar. Teve que um ficar muito doente para um de nós se perdoar. Hoje aprendemos na vida, que querer a morte, jamais desse jeito Deus vai nos perdoar. Pois arrependo muito na vida de deixar minha mãe e meu pai se desamparar. Mas a vida sendo humilde, meu pai e minha mãe eu fui buscar, e hoje eu trago no peito e nas mãos o dom de poder amar. Tá vendo que lindo, gente? Então não tem nada a ver com um e com o outro, tá bom?
Então vamos ler agora mais uma vez, nesse 3 de fevereiro de 2025, os 10 mandamentos da lei de Deus. Sabe, gente, eu particularmente dificilmente vejo as pessoas lerem os 10 mandamentos, não é verdade? Então, nós temos que ensinar constantemente os 10 mandamentos, né? Então, a gente tem que ensinar constantemente os 10 mandamentos para os nossos filhos, parentes e nas igrejas, né? E mundialmente, porque é o tempo da reconciliação com Deus, né? Então, qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? O que significa isso, gente? Amar a Deus em primeiro lugar das nossas vidas, né? E não colocar os outros contra Deus. Jamais devemos colocar as pessoas contra Deus, né? Porque Deus não se agrada de pessoas que colocam pessoas contra Ele, entendeu? Então não pode, gente. Nós temos que colocar o nosso amor por Deus acima de tudo e de todos, não é verdade? Sim, é verdade. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. O que significa isso? Também, não desrespeitar a Deus, né? Não zombar de Deus, né? Não profanar, amaldiçoar, maliciar e etc. o nome de Deus, né? Não ficar jurando ou mentindo em vão, né? E principalmente não ficar zombando das pessoas que são instrumentos, querendo ou não, nas mãos de Deus, né? Às vezes, muitas pessoas são instrumento nas mãos de Deus, né? Então, outras pessoas profanam, infelizmente, esses instrumentos, né? Essas pessoas, né? Zombam, né? Caçoam, né? Pisam, sapateiam, mas mal sabe eles que essa pessoa está sendo um instrumento nas mãos de Deus, né? Um servo nas mãos de Deus, e que ali nele há sobre ele o Espírito Santo de Deus, né? Que na verdade, se for vermos mesmo, é o próprio Deus, mas em unção, né? Então, às vezes nós profanamos muito é, os instrumentos de Deus, né? E mal sabem nós que nós estamos fazendo uma coisa muito errada, mas muito errada, porque todos nós, querendo ou não, estamos aprendendo a cada dia algo novo, né? Então, isso não é legal e vamos tomar contas disso se nós não nos arrependermos, né? É a mesma coisa de um médico, né? Nós precisamos do médico, né? Pensou se a gente fosse zombar, pisar no médico? E o médico, ele está sendo um instrumento na mão de Deus para curar outras pessoas, né? Então, mesma coisa são os instrumentos de Deus, porque na verdade, querendo ou não, todos nós somos um instrumento na mão de Deus, né? Somos servos de Deus, né? E acima de tudo isso, nós somos filhos de Deus, não é verdade? Terceiro, guardar domingos e festas, né? Então, o que Deus nos pede aqui é que pelo menos nós descanse, né? O nosso corpo nos dias de domingos e festas, né? Porque o próprio Deus, ele descansou no sétimo dia, né? Ele descansou. Então, ele pede para que nós descansemos o nosso corpo, né?
para tirar esse dia para a oração também, né? Para participar da nossa comunidade, da igreja. Então, ele quer também que, acima de tudo isso, nós cuidamos do nosso espiritual, né? É o dia também que o nosso espiritual é, fica em Deus, descansa em Deus, né? Porque é necessário, né? Pelo menos o sábado e o domingo era necessário descansar o nosso corpo carnal para que o nosso espiritual esteja presente, mais forte ainda perante Deus, né? Quarto, honrar pai e mãe, né? É, temos que honrar pai e mãe. Tem pessoas que, que entram na casa dos outros, né, para desrespeitar o pai e a mãe, né? Infelizmente, infelizmente tem muitos filhos, né, e também pessoas, né, que entram nas casas dos pais para desrespeitar esses pais, né? É, nós temos que ajudá-los, né, a cuidar deles, né, a zelar, né? Temos que pedir a bênçãos do pai, dos pais, né, para os pais. Temos que pedir a bênção dos pais, porque a bênção dos pais sobre as nossas vidas é muito importante, né? Então, a bênção dos pais ali tem um poder muito grande de nos livrar das maldições, do laço armado do passarinheiro, né? A bênção do pai e da mamãe é muito importante, né? E principalmente não ficar mentindo para os pais, né? E principalmente não ficar mentindo sobre os pais, né? Para os outros, né? É, então, eu sempre falo, né? Que um pecado que as pessoas não sabem é que honrar pai e mãe e fazer ao contrário, não honrar seu pai e sua mãe, desrespeitar o seu pai e sua mãe, mentir para o seu pai e sua mãe. Então, infelizmente, tem pessoas que secam, né? Então, gente, tem que parar e pensar bem, começar a respeitar os pais e as mães e a casa dos pais e das mães também, né? Não é verdade? Então, tem que fazer isso daí. E vice-versa também, né, gente? Aqui não fala sobre os filhos dos 10 mandamentos. Assim, não de um jeito assim, né? Falar, fala, né? Porque todos nós somos filhos, né? Mas vice-versa também isso serve, né? Não pecar contra a castidade, né? O que significa isso? A luxúria, né? A masturbação, né? A fornicação, a pornografia, a prostituição, a violação. Então, isso é pecar contra a castidade, né? Então, até hoje, os 10 mandamentos de 2025 era para ser obedecidos, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que ele não é obedecido, né? Por quê? Porque, querendo ou não, muitas pessoas se masturbam, né? E quando a própria palavra fala que é pecado, que nós não podemos fazer isso, né? Então, mas aí já entra em outro assunto da masturbação, né? Uma hora, se o YouTube me permitir, né, continuar aceitando os meus vídeos, né? Eu vou falar da continuidade sobre a masturbação, né? Porque tanto jovens, né, como adultos e mesmo depois de casados, né, eles praticam esse ato da masturbação, né? Mas a masturbação, querendo ou não, ela é condenável aos olhos de Deus, né? A pornografia também. Eu não estou falando para essas pessoas que amam a pornografia, que amam fazer pornografia.
tem pessoas que gostam de fazer a pornografia, mas essas pessoas vão tomar de conta com Deus, porque uma coisa é você fazer na necessidade de levar o seu pão para casa, né? Tipo, não tem um jeito. E a outra coisa é você, como é que eu vou falar? É você praticar a luxúria mesmo, né? É você praticar. Fugiu da minha mente, gente, mas vocês entenderam, né? Quando duas pessoas gostam de fazer isso, é que escapou da minha cabeça. Mas esse tipo de caso, nesse caso, a pessoa será realmente condenada, né? Que é a luxúria. E tem outro nome que agora eu esqueci aí, gente. Mas por que que não devemos, a gente não pode ver pornografia? Porque muitas mulheres, né, estão lá sendo estrupadas indiretamente, né? Mesmo que seja com consentimento dela, na visão de Deus, elas estão tá acontecendo ali um estrupo indireto, né? Na qual ela precisa se manter, ela está passando por uma necessidade, né? E, e então ela tem que sujeitar a esse estrupo, né? Então, quando nós vemos a pornografia e compartilhamos a pornografia, vendemos a pornografia, compramos a pornografia e espalhamos a pornografia pela internet, nós estamos contribuindo para o estupro indireto dessas mulheres, né? Do sofrimento dessas mulheres, né? Que é a prostituição, e aí a gente fala assim, ai, mas é mentira. Não, é verdade que elas se obrigam a isso, tanto que tem os sequestros dessas mulheres também, de jovens, adolescentes e até mesmo crianças, né? Então, tudo isso contribui ao sofrimento dessas mulheres. E, infelizmente, há muitas pessoas que sentem prazer nesse sofrimento delas, né? Porque essas pessoas são realmente muito animais, né? Comparados a animais, né? Porque eles sentem prazer no sofrimento dessas mulheres, né? Então, na visão de Deus, eles são piores que uns animais, né? Porque isso não se faz, né? Porque pensou se fosse uma filha nossa, uma neta nossa, né? Então, aí eu lembrei, uma das palavras, gente, quando a mulher gosta, né? E chama lascívia, né? Eu acho que é isso mesmo, também. Então, quando a lascívia é praticada a pornografia por ser lasciva, então é condenável aos olhos de Deus, né? Então, essas pessoas vão tomar em conta para Deus, não é verdade? Então, a pornografia, ela contribui também à prostituição, né? Assim, sabe aquela prostituição de sequestro, aquelas mulheradas são obrigadas a fazer? E muitas adolescentes são obrigadas a praticarem atos com animais, né? Sendo zoofilia, né? E infelizmente ninguém quase faz nada, assim, para tirar esses sites do ar, né, de zoofilia. Porque quando dá dinheiro, então já viu, né, como é que é, né? Então, a pornografia também leva à prostituição. E a prostituição leva ao sequestro dessas mulheres, né? Então, infelizmente, o sequestro das mulheres é, é a mesma coisa de que quem sequestra as mulheres, esse círculo que sequestra as mulheres, né, jovens, né, adolescentes. Então, esse círculo, a maioria são homens, né, poucas são as mulheres que contribuem para isso, mas a maioria são homens que, que não pensam duas vezes em tirar a vida dessas mulheres, né? Dessas jovens, né?
Então, são realmente homens que odeiam nós mulheres, né? Odeiam. Então, nós nos sentimos humilhadas, né? Humilhadas mesmo, né? Quando isso acontece, né? Porque às vezes a gente pensa que tem aquela proteção, né? Que nós deveríamos ter, né? Mas a gente sabe que não tem, né? Infelizmente a gente sabe que não tem. E quando a gente pede, entre aspas, a ajuda, né? A ajuda nunca vem, né? Então, aí sim que a gente chegando ao estrupo, essas mulheres se sentem realmente humilhadas a tal ponto de se sentir como um lixo, né? Não é verdade? É sim, é verdade. Então, quem vê do lado de fora, né, tá. Mas só quem passa por isso, aí sim se sente humilhadas, né, abandonadas e se sente um lixo, né, para chegar nesse ponto aí, né? E infelizmente esse círculo, essa rede, que a gente sabe que existe essa rede, esse círculo imenso, eles contribuem para a prostituição da escravidão para essas mulheres, né? Então, quem está nessa rede imensa aí, que são a maioria são homens e as poucas são mulheres, então eles contribuem para que isso aconteça, né? O sofrimento da mulher aconteça, né? E é triste você ver isso daí, né? É muito triste, né? Não ter relação sexual antes do casamento. Então, quando você não aprende os 10 mandamentos, quando a gente não aprende os 10 mandamentos, né, que querendo ou não, milhares ainda não conhecem os 10 mandamentos, não conhecer os 10 mandamentos, né, então eles praticam o ato antes do casamento, né, porque tudo hoje em dia é normal, né, mas querendo ou não, não é normal. E querendo ou não, tem consequências, né? Então, cada um vai ter as suas consequências, não é verdade? Sim, é verdade. Que consequências são essas? Um filho indesejado, uma filha indesejada, não é verdade? Pode pegar uma doença, não é verdade? A mãe pode colocar fora de casa, não é verdade? Pode acontecer coisas imagináveis com a gente, não é verdade? O o outro ou a outra pode largar e deixar a gente à mercê, não é verdade? E aí, como é que fica? Então, tudo tem consequência. Então, quando nós não obedecemos os 10 mandamentos, tudo tem consequência, né? Então, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Porque esse planeta tem que aprender que Deus ele quer nesse momento que nós respeitamos querendo ou não, os 10 mandamentos, né? Ser fiel ao cônjuge durante o casamento, né? E ser fiel no cônjuge não significa só assim que eu não vou adulterar, né? Não é verdade? Então, significa ser fiel em tudo, né? No companheirismo, né? Ser fiel em tudo mesmo, no companheirismo, que eu tenho que estar nos momentos que mais preciso ali, eu tenho que estar presente, não é verdade? Então, principalmente o homem, ele tem que ser o companheiro da sua esposa, né? E também a mulher, não é verdade? Mas principalmente o homem, ele tem que ser companheiro da sua esposa, tem que respeitar a sua esposa, tem que honrar os seus compromissos com a esposa, né? Infelizmente, alguns homens, né, eles se casam
E esquece que ali ele tem uma nova vida, né? Casam com seus pais, né? Acha que vai só arrumar uma empregada para os seus pais, né? Mas na verdade ele casou, ele está formando uma nova vida, né? Não, não pegou uma empregada, né? Para ajudar ali com os seus pais, não é verdade? Então ele tem uma nova vida. O que muitos que eu vejo aí, né? Aí chega no final, depois que precisou, né? Tudo, no final fala, ai, eu conquistei tudo sozinho, né? Bate no peito, né? Então não é bem assim. E é mais triste ainda você ver isso, né? Que depois que precisou tudo, né? Descarta, não é verdade? Sim, é verdade. Então eu vejo muito disso, né, gente? Então não pode acontecer isso. Então tem que ser fiel em tudo, né? Em tudo tem que ser fiel. Sétimo, não roubar, não furtar, não pegar algo que lhe pertence, né? Ter algo em seu poder que não é seu, né? Serve para todos nós, né, gente? Então, não roubar, né? É muito triste, às vezes, as pessoas pegar algo que não lhe pertence, né? Que não é seu, né? Que não é né? Que não é seu, seja o que for. Então, tudo tem jeito da gente conseguir as coisas no diálogo, pedindo, explicando a nossa situação, né? Você me dá isso, você me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não é verdade? Então, não pode roubar, né? Não pode roubar. Aí eu fico mais triste ainda de ver, como eu já cansei de falar, que não adianta falar, né, gente? Não adianta. Infelizmente, não adianta falar. Que serve para todos nós, que é o imposto de renda, né? Que nem eu já falei, o imposto de renda, ele não entrava na minha cabeça. Então, sabe, quando algo quer entrar e não entra, sabe? Então, eu não sei por que que não entrava, né? Foi entrar esses tempinhos aí. Então, quando que entrou, que eu falei assim, pô, a gente tem que trabalhar, né? Se chegar a um valor X durante o ano, tem que tirar do nosso dinheirinho e dar para o governo, né? Porque senão você vai preso, corre o risco de ser preso, né? E corre o risco de perder tudo que você tem, né? Eu fico muito triste com isso mesmo, de saber que o trabalhador, ele não pode prosperar, né? É, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, ele não pode prosperar, porque se ele prosperar, ele tem que dar mais e mais e mais para o governo, né? Aí eu não sei se esse dinheiro é devolvido, né? Não sei. Aí eu já não sei, gente. Me perdoe se é devolvido. Eu ainda não estudei essa parte aí. Mas eu só sei que não é justo tirar do trabalhador, né? Para dar mais e mais imposto ainda, né? E antes de melhorar, vai piorando, sendo que tem como melhorar o nosso planeta, né? Porque o Brasil é uma terra rica, né? Ele é o coração do planeta, e sendo o coração, ele bombeia, 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 bombeia bênçãos, né? Esse bombear é um bombear de bênçãos, se ele quiser, né? Então, eu acho justo assim, nós temos oportunidade de ter um salário bem bom do governo, seja em cargo público, seja como apresentador, seja como, sei lá, cantores, não sei. O que o governo ajudar e apoiar, eu acho justo. Ele teve uma ajuda, ele teve um apoio, ele teve uma oportunidade, porque nós já temos que tirar para dar o dízimo, né? Porque querendo ou não,
temos que dar 10% do dízimo para Deus. Aí nós temos que tirar mais, eu acho justo, tirar 10% para dar para o imposto de renda, né? Mas assim, quando é um trabalhador que está ali dia a dia, sol a sol, trabalhando e não pode atingir, passar daquele valor por ano que ele tem que pagar o imposto, eu acho muito injusto. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que é muito injusto, porque dá claramente para perceber que nós somos escravos, né? Nós não podemos prosperar, né? E quando outro presidente dos Estados Unidos falou que ele queria ver o povo dele prosperar, né? Então o coração de Deus se alegrou, né? O meu coração também se alegrou de ver um presidente falando isso para o seu povo. Ele disse que queria ver o povo dele prosperar, né? Aí aqui no Brasil não. Aqui no Brasil parece que, pelo que eu vi durante esses 5 anos, foi que nós somos escravos, né? Eles não deixam você crescer, porque senão eles te sugam até onde eles puderem te sugar. É muito triste isso, porque você já tem que pagar imposto no que você compra, né? Você tem que pagar o IPVA, né? Tem que pagar o IPTU, né? Você não pode ter mais nem sequer um inquilino, porque se ele ficar ali mais de 5 anos, não sei, um tempo determinado, você pode até perder a sua própria casa, né? Então são leis meias que injustas, né? Então você tem que. Nada é seu, né? Nada é seu. Você trabalha e se você não paga seu imposto, você infelizmente é visto como um criminoso, tem que se esconder como um criminoso, né? Ainda por cima é arriscado você perder tudo que você tem para o governo, né? É muito triste isso. É uma coisa assim que te desanima, né? Então você não pode crescer se você, né? Eu fico muito triste com isso. Então eu fico mais triste ainda é de ver que eles não ligam. Você pode falar, 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 refalar, refalar, falar, que eles não mudam essas leis, né? Eles não mudam essas leis, né? Não levantar falso testemunho, né? No Brasil, o que mais tem é falso testemunhos, né? Pelo amor de Deus. Não mentir, né? Não falar mal dos outros, né? Mas esse falar mal dos outros, pelo que eu vi durante meus 51 anos, né? Todo o círculo, toda a rodinha que se junta fala um do outro, né? Então, isso é impossível. Assim, você vai para uma rodinha, você tá ali numa rodinha, você vai para uma casa, você vai para outra, você vai para onde você for, tá dentro de uma igreja, as pessoas vão falar uma das outras. Isso não tem jeito, né? Vão falar, né? Vão falar. Não tem jeito. Eu mesma já ouvi muitas pessoas falando um dos outros dentro da própria igreja, né? Falar um do outro dentro da própria igreja, mas a palavra fala que é para nós pararmos com isso, né? De falar mal dos outros, né? Nós temos que tentar parar de falar mal dos outros, né? A gente fica mais triste ainda, né? Que nós temos que parar com esse hábito, né? Um hábito impossível, mas que pode se tornar possível, né? Principalmente ser uma falsa testemunha, né? Ou induzir os outros a mentirem, né? Isso daí é o pior que tem, né? E as pessoas que induzem os outros a mentirem, né? Ser uma falsa testemunha é muito feio, né? É muito feio. Que por dinheiro, né?
ou por falta de vergonha na cara mesmo, né? Ou por suborno, por dinheiro, por bens materiais, por terra, eles acabam sendo uma falsa testemunha, né? Mas é que nem a palavra fala aqui, né? Que no livro da vida, né? Que no livro da vida tá tudo isso que a gente faz aqui, querendo ou não, né? No livro da vida tá tudo isso daqui que a gente faz aqui embaixo. Então, nós todos, se nós não arrependermos do que nós fazemos, nós vamos pagar um alto preço, né? Nós temos que se arrependermos do que nós fizemos, né? E confessar os nossos pecados uns para os outros, né? O que significa também confessar os nossos pecados uns para os outros? Nós pedirmos perdão, né? Nós nos arrependermos, né? E chegar ao ponto de pedir perdão. Porque se nós não pedirmos perdão para o mal que fizemos ao próximo, a gente vai ter um caminho mau aí, né? Não desejar a mulher do próximo, né? Estamos totalmente proibidos de desejar a mulher do próximo, né? Ou o homem do próximo, né? Até mesmo por pensamentos, né? Principalmente engravidar de um homem casado, né? Porque daí sim destrói toda uma família, né? Então, o único conselho que Deus vem nos dar hoje para isso é o diálogo, né? O diálogo, ele evita muitas coisas, gente. Ele evita muitas coisas. O diálogo sempre evita muitas coisas e nós temos uma grande ajuda nele, né? Temos uma grande ajuda no diálogo, né? Escapou uma coisa da minha mente aqui que eu queria falar. O adultério. Lembrei. O adultério. Então, papai e mamãe deixa, então aí ninguém se mete ali, né? Porque papai e mamãe deixa, então ninguém se mete ali. Mas o que não pode, que é inaceitável aos olhos de Deus, é você cometer adultério em cima do altar, né? Ou até mesmo aqui onde eu estou, né? Aqui aonde eu estou. Então, Deus, ele não compactua o Espírito Santo, tipo, eu estou casada. Se eu tiver uma relação com outra pessoa, Deus não aceita isso, entendeu? Então, mesmo é para os que pregam em cima do altar, né? Ele é casado, ela é casada e pregam a palavra de Deus, não pode. De jeito nenhum. Deus não autoriza isso daí. Se um dia acontecer isso, ou se está acontecendo isso, o conselho que Deus dá é: desça do altar, saia do altar e vai resolver essa pendência aí, para que um dia possa voltar, não é verdade? É verdade. Então, não pode, gente. Então, quando nós não estamos aqui, que nem eu estou falando de Deus, aí a gente está no mundo. Então, né? A gente está no mundo, então, né? 10º, não cobiçar as coisas alheias, não invejar, não desejar, não colocar o olho gordo. Pelo amor de Deus, gente. Então, a gente não pode invejar as coisas dos outros, né? Não desejar, não colocar o olho gordo e etc, né? Então, o conselho que eu dou é: deseje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, né? Nós temos que desejar o bem dos outros. A gente tem que desejar o dobro para os outros, né? Nós temos que desejar tudo de bom para os outros, as bênçãos de Deus na vida dos outros, né? Não é verdade?
Porque se nós desejamos o bem para os outros, tudo de bom para os outros, Deus nos recompensa, né? É um universo aí ao nosso favor, fica desse jeito. É um universo ao nosso favor, não é só a Terra ao nosso favor, é um universo, é um todo ao nosso favor, quando nós desejamos que o outro cresça, né? Não usamos de maquiações, né? Não armamos laços para o outro, não colocamos as pessoas contra os outros, né? Umas contra as outras, né? Então Deus detesta esse tipo de coisa. Então a gente não pode fazer isso, gente. Então deseja o bem para o próximo, né? Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, é como um corpo. Nós somos o corpo dele, né? Nós todos somos um corpo em Jesus Cristo, né? Porque ele é o cabeça, né? Então, às vezes, se você não pode fazer isso, a outra pessoa pode. Se a outra pessoa não pode fazer isso, a outra pessoa pode. Se você não tem condições de fazer isso, a outra pessoa pode. O que eu quero dizer é o quê? É que nesse imenso corpo, você sempre pode fazer alguma coisa, né? Você sempre pode, né? Cada um de nós aqui na Terra temos a nossa hortinha, né? Então, nós temos que cuidar bem da nossa hortinha, dos nossos canteiros, né? Então, porque esse planeta é enorme, então nada de ficar derrubando um outro, puxando o tapete de um e de outro. Então, faça que nem o presidente dos Estados Unidos falou, né? Que ele quer ver o povo dele prosperar. Eita, que coisa linda, né? Quer ver o povo dele prosperar. Então, isso significa também que ele quer ver o povo dele feliz, né? Então, um povo feliz, uma nação feliz, ó, é aplausível, né? Muitas palmas para quem falou isso, né? Porque não adianta nada, não adianta nada ser ao contrário disso, porque quando nós somos tudo ao contrário disso, quando nós fazemos tudo ao contrário aos 10 mandamentos, vem Deus, vem Deus, tira o quinto, a quinta parte do que nós fizemos ao contrário aos 10 mandamentos. Então, não adianta querer prosperar em cima da costa do povo, porque caso contrário, vem Deus e tira uma parte, tira outra parte, aí antes de gastar só aquilo, tem que gastar quinta parte, o dobro, um quinto dessa parte que nós achamos que íamos nos dar bem. Então, não adianta sermos contra os 10 mandamentos. Então, não adianta, vou repetir de novo, achamos que estamos nos dando bem, mas vem Deus e faz nós gastarmos um quinto parte do que nós ganhamos em cima das costas do próximo. Temos que pagar impostos? Temos. Já pagamos muito imposto, não é verdade? Então, tem coisas que não são justas e é hora de mudarmos, porque se não mudarmos agora, depois será tarde demais. Então, hoje eu estou um pouquinho triste por causa do que aconteceu com o meu notebook. Não sei o que aconteceu, ainda vou ver. Mas eu desejo para vocês um maravilhoso dia, né, pastor? Né, pastora? Então, eu fico agradecida para todas as pessoas que até hoje nos ajudaram, tá bom? Um abraço bem apertado. Ficam com Deus e que Deus abençoe o nosso dia, o nosso mês, o nosso ano e que a gente possa fazer do nosso melhor, né?
Hoje eu fiz um pouquinho do meu melhor para vocês. Eu espero que vocês gostem, que o YouTube continue aceitando os meus vídeos, né? E obrigada a todos aqueles que de alguma forma nos ajudam, tá bom? Até hoje, né, gente? Porque tem pessoas que falam assim: ai, um dia você vai precisar de mim, né? O outro fala assim: ah, um dia ele ou ela vai precisar de mim, né? Não, gente, não tem. E um dia, não tem um dia eu vou precisar dele. Um dia eu vou precisar dela. Não existe isso. O que existe é, desde quando nós nascemos, vivemos e morremos, nós precisamos uns dos outros. E mesmo nós partirmos dessa para outra, ali, a nossa alma saindo do corpo, vai ter alguém nos esperando ali. Mesmo ali, nós vamos precisar de uma pessoa. Ou seja, nós somos dependentes mesmo um dos outros, gente. Nós somos dependentes um dos outros. Não tem esse negócio de eu sou independente, eu sou independente. Não, gente. Pode até existir isso, né? Pode até existir isso no nosso vocabulário, mas na verdade nós não somos independentes. Porque se você não tiver quem compre, né? Ou o seu patrão que te deu um emprego, né? Ou alguém que te levou, né? Ou alguém que te trouxe, ou o motorista do ônibus que te levou, né? Ou alguém que colocou gasolina no seu carro para você ir, né? Ou alguém que fabricou o carro. Então, não tem esse negócio de eu sou independente. Nós não somos independente é nada, porque até para nós nascermos, nós somos dependentes do útero da nossa mãe, do médico que está ali, da enfermeira que está ali, e assim vai, né, gente? Quando a gente fala assim, ah, eu sou independente, né? Mas se não tiver ninguém para comprar, né? Os seus produtos, ou ninguém para te dar um serviço, então você não somos independentes, nada. Somos todos dependentes um dos outros. E essa que é a verdade. Tá bom, gente? Então, ó, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado só um pouquinho hoje, tá bom?